Então, voltando aqui ao programa Avesso do Avesso, estamos aqui conversando com o jornalista Fernando Leite, poeta também, blogueiro. A proposta do Avesso, Fernando, não é, e o telespectador sabe também, não é da gente ficar fomentando uma discussão político-partidária, mas tanto você, eu, Cristina Lima e o Robinho, nós participamos de um movimento no final da década de 80, que foi denominado Movimento Muda Campos, e eu queria, e é importante que você é um pensador, é um crítico com relação à sociedade que nós estamos envolvidos com ela, a sociedade campista. Eu gostaria de saber seu ponto de vista, o que mudou de lá para cá, atingimos os nossos propósitos, por que os grupos se dividiram, qual é a sua avaliação desse processo todo? Eu queria partilhar a minha ideia com vocês. Eu acho que naquela circunstância, naquele quadro político, sociológico de Campos do início da década de 80, nós tínhamos um modelo político exaurido, carcomido. E havia no país um sentimento de abertura política. E esse sentimento contaminou a todos nós. Nós, não é, éramos de uma juventude com causa. É verdade. Não é? Eu tinha militância no teatro, você tinha militância no movimento estudantil, no teatro, Cristina era uma professora engajada, Robinho mais jovem que nós tínhamos causa. E a nossa causa era romper com aquele modelo político que não era uma exclusividade de Campos, era uma questão do país. Nacional. Tá. Mas Campos tinha uma particularidade. Campos era o berço da TFP, Campos era o reduto mais forte do tradicionalismo. Dom Antônio Castro Maia, né? O segundo homem da igreja tradicional no mundo era aqui de Campos, Dom Antônio. O primeiro era Dom Lefebvre, na França. É. E nós tínhamos aqui a própria economia local. A economia local fundamentada na cana-de-açúcar. Naquela mentalidade, né? E essa economia sustentava o modelo político que era. E eu não quero fazer julgamento pessoal. Perfeito. Mas era um modelo político frágil. Qual era a grande tarefa do poder público municipal naquele momento? Pintar o meio-fio, reformar a praça e botar bloquete na cidade. Nós tínhamos uma creche pela metade. Naquele movimento Muda Campos, que não era um movimento exclusivo do Garotinho, ele era peça do movimento. Perfeito. Nós tínhamos outras tantas pessoas que contribuíram absurdamente, que talvez não sejam lembrados, como nós sempre somos. Mas naquele momento a figura que encarnava o sentimento popular era ele, porque era um radialista de sucesso. Tinha uma figura pública posta e não daria tempo da gente construir entre todos nós uma nova personagem para que pudesse simbolizar aquele sentimento de mudança. Ele simbolizou, mas ele se corrompeu com o curso do tempo, com o exercício do poder. Naquele primeiro momento, o movimento Muda Campos foi fundamental. Ele quebrou um paradigma. Houve a ruptura. Ele provocou uma ruptura. Ele inaugurou um novo tempo. Não quer dizer que tudo se resolveu a partir daí. Obviamente que não. Mas inaugurou um novo tempo e disseminou aquilo que foi mais importante, a discussão política que não havia. Então, a partir daí, né, e daí, na esteira desse movimento, vieram outros movimentos, veio o PT, veio o movimento comunista, que já tinha sido caçado antes, os sindicalistas que tinham sido caçados se reagruparam conosco. O doutor Adilson Sarmé era o vice, foi o vice-garotinho do Garotinho naquela eleição. Então, aquele momento foi um momento fundamental, mas aí você precisa dividir a história, né? Aquele momento representou a ruptura, mas a partir daquele momento se construiu um novo modelo. E com o vento a favor, o Garotinho, com uma habilidade
eu não diria invejável, porque não é invejável, mas com uma habilidade ímpar, com um tirocínio poucas vezes visto em outras pessoas, com uma obsessão pela política como eu nunca vi em ninguém, com o espírito de liderança que ele tem, com o seu destemor doentio, ele construiu uma liderança que quase chegou a presidente do Brasil. Para você ver, né, para você dimensionar a força do movimento Muda Campos, situá-lo regionalmente no interior do estado do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro é um dos mais importantes estados do país. Não fosse aqui, talvez ele não tivesse chegado onde chegou. Isso aqui é uma grande vitrine, deu uma enorme visibilidade a ele, mas esse movimento, por pouco, não levou ao presidente da República. Garotinho era filiado ao PSB, né? Ele era do PSB naquela época. Bom, depois ele trilhou todos os caminhos da política. E foi quando ele concorreu a presidente da República, fez em torno de 17 milhões de votos. 17 milhões de votos. Não é? O que você acha que hoje tem que está nascendo, respeitar? Já está brotando novamente esse sentimento de um novo Muda Campos? Não. Ou não? Não, eu acho que não. Eu acho, Sérgio, que as condições estão postas, mas o que houve aqui foi o seguinte: nós substituímos o coronel. E o novo coronel, ele é muito mais refinado, ele é muito mais inteligente. Então, esse novo coronel, ele serve a miséria para não libertá-la. Serve a miséria com o quê? Com cheque cidadão, com passagem a R$1, com esses modelos assistencialistas que criam um vínculo. Algumas pessoas podem estar me odiando ouvindo eu falar isso na televisão agora. Pode estar me achando elitista, traidor da causa. Mas esse modelo assistencialista, ele cria grandes laços eleitorais, quase inquebrantáveis. Quase inquebrantáveis. Você cria um exército que está sempre pronto a te atender quando você conclama. Então, para você mudar essa mentalidade, ela tem que, eu acredito que ainda vai demorar. Talvez não seja uma tarefa minha, não sei se talvez seja uma tarefa sua, mas a nossa geração tem muita responsabilidade nisso. Nós temos o dever moral de criar as condições para que surja novas lideranças combativas, libertárias, conscientes e possam dar a Campos o futuro que ainda não foi dado. Porque nós temos uma cidade extraordinária sobre todos os aspectos. Eu uma vez falei com a Adélia Prado, perguntei onde ela morava, ela falou, eu moro em Divinópolis. Eu falei, eu moro em Campos. Ela falou assim, eu trocaria todas as indústrias da minha terra pela história da sua. Então a história de Campos é uma história extraordinária. Nós temos força econômica, nós temos poderio financeiro, nós temos um povo pacífico, ordeiro, vanguardista. A nossa história tem exemplos extraordinários, mas olha a nossa situação. Então, eu acho que há que surgir um novo movimento. Você queria? Eu fico ouvindo o Fernando falar e fico pensando se nós temos uma saída, como que nós vamos trabalhar essa saída, né? É difícil. O momento, na minha cabeça, é muito sem opção, muito sem escolha, muito sem expectativa, embora não seja sem esperança. Não, né? Não. Mas a gente ainda está buscando aí, tateando, Como né? é que você diz hoje, Cristina, que a política do R$1 é uma política equivocada? Como é que você diz isso publicamente? Como é que você diz? Ah, bom, porque você é contra pobre. Exatamente. Não é? Vão impor em você, vão colocar em você um carimbo de elitista. Já fazem. Não, Cristina fala isso porque é contra pobre. Quando você fala o seguinte, a casa popular que o governo entrega à população é ruim. Ele diz, porque você é contra a casa popular. Porque quem mora nessa casa morava embaixo da ponte. Mas podia morar numa casa melhor. Mas o debate político está reduzido a quem é contra o pobre e quem é a favor do pobre. Então,
O debate é pobre demais, o debate é raso demais. Nós estamos discutindo passagem a R$1 quando devíamos estar discutindo outras coisas. Transporte integrado, transporte leve sobre trilho. Era essa a discussão de agora. Fernando. Não era ainda se a passagem aqui vai custar R$1, vai custar menos de R$1. Esse momento que a nossa região vive, que hoje é a realidade, né, de um desenvolvimento galopante, não tende a mudar o perfil em termos de concepção da própria população, porque a nossa população ela tende a dobrar daqui a 6 anos, 5 anos, 6 anos. Eu acredito que a população de Campos ultrapasse aí 1.100.000, 1.200.000, né, a população. E isso não vai fugir um pouco, não vai quebrar um pouco essa metodologia que vem sendo aplicada ao longo de alguns anos na nossa região, esse assistencialismo barato? O tempo não para, graças a Deus, o tempo não para. Mas não se iluda, vai aumentar muito o bolsão de pobreza. O contingente de pobres vai aumentar muito. Porque, os investimentos... Mesmo com o investimento da iniciativa privada? Mas o emprego qualificado desse investimento vai ser ocupado por quem? Onde estão as escolas que estão preparando a juventude para ser o engenheiro do porto? Né? Eu estou vendo que tem uma demanda enorme para o peão, mas essa demanda é provisória. Recentemente agora foi assinado, eu acho, um convênio entre o Senai e o grupo LLX. São iniciativas que eu considero ainda muito tímidas. Eu acho que o prefeito de Campos, nesse momento... Diante do vulto... Ele tinha que estar discutindo o futuro. Precisava ter coragem para discutir o futuro, para discutir um transporte melhor, um novo plano viário, uma escola boa, de qualidade. Fazer o dever de casa. Não, vai haver um colapso. Isso aí é fazer o dever de casa, Fernando, que vai haver esse colapso. Não se descuidar. Dentro do nosso município, as ruas de Campos não suportam. Já não suportam hoje o volume de carros que existe dentro. Olha o trânsito de Campos. Não é o trânsito de Campos, você imagina daqui a 5, 6 anos. Você não vai andar. Não precisa isso tudo. Não precisa ir tão longe, né? Não precisa isso tudo. A cada dia o trânsito de Campos está mais travado, porque a infraestrutura não se mexeu em nada na infraestrutura do município. Um exemplo disso é o que aconteceu com a indústria automobilística, não é? Com todo esse avanço econômico que nós tivemos, indiscutivelmente, no governo do presidente, nos 8 anos do presidente Lula, esse crescimento, não é? A fabricação de automóveis, a produção de automóveis, os automóveis flex, agora, não é? Que são movidos a álcool, e a indústria canavieira não acompanhou. Nós não temos produção de álcool, Esse era o momento da gente ter aqui um conselho de urbanistas. A prefeita Carla Machado está convidando para vir para São João da Barra o Jaime Lerner. O Jaime Lerner, isso já vem sendo falado desde o ano passado. Não é só o Jaime Lerner, era preciso ter agora um conselho de urbanistas sobrevoando a cidade, andando nas ruas, olhando a cidade para saber o seguinte: onde essa gente vai morar? Onde essa gente vai estudar? O que é a cidade, se não a nossa casa coletiva? Quem não quer uma casa confortável? Onde vai morar essa gente? Onde essa gente vai morar? Onde essa gente vai estudar? Vai passar por onde? E os espaços, uma cidade ela se compõe de lugares cheios e de espaços vazios também. O centro de Nova York, né, é uma imensa área vazia, porque é necessário que seja assim. Você equilibra a cidade assim. Quem está vendo isso? Mas nós vamos falar mais sobre isso, Fernando. No próximo bloco, a gente já esgotou o tempo, nós vamos para o último bloco daqui a pouco. E eu quero falar que é importante, você que está aí, falar da importância dos blogs, que você é um blogueiro de mão cheia, muito lido, e eu quero abordar esse assunto também. Mas aguarda aí, daqui a pouco a gente volta.